Olha nós aqui novamente com mais um episódio do nosso Cappuccino Cast. E eu, Frei David, te recebo aqui com grande, imensa alegria, te desejando a nossa saudação franciscana de paz e bem. Hoje no nosso episódio vamos falar um pouquinho sobre o amor. Porém, mais do que ser uma fala abstrata, superficial, vamos trazer para o concreto? Para a nossa realidade? Sim, porque amar é uma decisão e nós vamos falar isso. Eu decido amar. Essa é a nossa temática. Por isso, convido você a se preparar, pois hoje o nosso bate-papo promete. E como você já bem sabe, o Frei David nunca está sozinho, mas sempre bem acompanhado. E hoje eu recebo com grande alegria no Cappuccino Cast o guardião da minha fraternidade. Aquele frei que é responsável por cuidar da alma dos freis, por cuidar de todos nós, nos dar o direcionamento, um grande confrade, Frei Daniel Renzen. Paz e bem, Frei! Paz e bem! Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite de estar aqui. Depois de bastante tempo, né? Depois de ter convidado muitas vezes. Exatamente. Frei, então, para nosso início de conversa, se apresente ao nosso querido ouvinte, diga para ele, para ela, quem é o Daniel Renzen? Da onde vem esse homem? É filho único, não é? Conta um pouquinho da sua história para nós, Frei. Tá, eu sou o Daniel Renzen. Eu sou serrano de Santa Catarina. Catarinense. Nasci bem pertinho de Lages. Certo. Num lugarzinho lá que tinha 3 pontas. 3 pontas? Isso era, 3 montanhas que faziam 3 pontas. E lá que, quando eu vim ao mundo, meus pais, minha família estavam morando. Uhum. Eu sou o 12 de 13 irmãos. Misericórdia, que família E sou grande. Sou o penúltimo. E agora sou o próximo a morrer. Como assim, Frei? Como assim? Pois eu sou o único. Todos os outros já foram. Só Certo. eu sou o próximo, não tem por onde escapar. Entendi. Estou tentando me preparar para lá, mas é a verdade. E eu tenho 82 anos, 62 anos de capuchinho, Uhum. e tenho 56 anos de sacerdócio. E sacerdócio. De padre, estou aí. E trabalhei desde que entrei no seminário com 13 anos, no dia Novinho. 13 de abril de 1953, em Irati, e Paraná. Desde aquela época eu morei sempre aqui, tive apenas um período trabalhando na paróquia de Florianópolis, Uhum. mas se não trabalhei sempre no Paraná, nas paróquias, na formação dos freis. Todo o meu trabalho foi sempre no Paraná, tirando os 6 anos que eu estive em Florianópolis. Certo. Então, o senhor tem também formação acadêmica, como que é a sua caminhada, a sua trajetória? Primeiro eu tenho a minha formação pessoal, né? No sentido de autoaprender. Certo. Né? Ler, lutar e aprender. Segundo, eu tenho, claro, como todo o trabalho, a caminhada de sacerdote, eu tenho filosofia e teologia, Uhum. certo? Então, duas caminhadas. Tenho bacharelado em filosofia, que na época no seminário não tinha, Uhum. mas eu tenho para a Faculdade de Mogi das Cruzes, eu tenho o bacharelado em filosofia. Lecionei bastante tempo no colégio, né? No colégio, na época da ditadura, que tinha a formação cívica, né? Uhum. E escolar, e eu fui professor contratado pelo governo do Paraná para Moral cívica. Moral cívica. Moral cívica. Moral cívica. E depois de um tempo de trabalho, eu tenho a formação, né, teológica pela Universidade Gregoriana de Roma, que é considerada
a grande faculdade do Vaticano, da igreja inteira, sempre parte daí. Tem muitas, mas essa sempre foi a de pico da igreja. O senhor tem uma especialização? Eu fiz fé e revelação, que se chama teologia fundamental. Os fundamentos da teologia, como fé, né? Fé e revelação. Porque nós não somos seguidores de um ídolo. Nós somos seguidores de uma revelação acontecida em Jesus Cristo. Muito bem, Frei. E agora, enquanto eu vou servir esse cappuccino delicioso, né? Não sei se o senhor aceita o cappuccino? Então eu vou fazer uma pergunta bem simples para o senhor. Já que o nosso programa de hoje, nosso episódio é falar sobre o amor, para o senhor, o que é o amor? Ali é que está, né? Eu acho que São Paulo já define, né? E eu gosto muito da definição, as qualidades do amor. O amor é paciente, compreensivo, sempre perdoa, sempre ajuda, sempre se dispõe, sempre na caminhada. Mas o amor é a realidade aberta de cada pessoa, de sair de mim mesmo e buscar ir ao encontro do outro. E por isso que amar a mim mesmo significa ter as possibilidades de amar também os outros. Então, o amor, eu definiria, né, a realidade, né, que permanece, e o amor é o legado, o grande legado e o principal legado que deixamos quando partimos daqui. Ninguém tem saudade de alguém que não ama, que não se doa, que não se busca, que não se coloca a serviço. Ninguém tem saudade. O nosso maior legado será o amor. Será o amor, sem dúvida nenhuma. Isso porque, né, a definição de saudade é o amor que fica. A melhor definição de saudade, o que é saudade? É o amor que fica. Se você não deixou saudade, quem é que vai ter saudade? Se você não deixou amor, quer dizer, quem é que vai ter saudade de você? Entra no esquecimento e as gerações já não lembram mais. E aí por quê? Porque hoje São Francisco, 800 anos, quem mais deixou, né, de amor, né, depois dos apóstolos e os primeiros cristãos que deram a vida? Quem mais deixou que São Francisco? Todos, muitos santos, e todos eles, na sua qualidade, foram pleno na doação de amor. Por isso que eu não gosto da comparação. Toda comparação é odiosa, porque eu ou aumento ou diminuo o outro. Não. Amor, quem ama é pleno. E o amor é sempre plenitude, senão não é amor. O amor, ele seria uma construção que nós fazemos a cada dia? Seria uma descoberta ou é algo que já vem inerente no nosso coração, que já está lá desde quando fomos criados? Desde quando fomos criados. Nós somos resultado daquilo que experimentamos no seio materno a respeito do amor. A partir de nossos pais, e ali para frente todos os irmãos que encontramos na caminhada da vida. Não é possível crescer verdadeiramente como ser humano, como pessoa, senão para a plenitude, senão através do amor experimentado, que começamos ainda no momento da concepção. Porque ainda é tudo terrível, não sabe que tem até desequilíbrios psicológicos, às vezes, nas pessoas que não foram resultado de um amor, de um homem e de uma mulher. Tem problema, tem dificuldade. E precisa terapia, muitas vezes, para poder começar a experimentar a verdade bonita de ser amado pelos pais e do amor dos pais por Deus. Eu acredito que esse caminho, ele fica mais complicado
para aqueles que não têm a fé. Porque para quem tem a fé, vem essa primeira certeza: Deus já me amou. Sem Deus já dúvida. me amou. Sem Então, dúvida. com isso, parece que eu tenho uma força, mesmo que as pessoas não me amem, mesmo que eu não consiga nascer num ambiente amoroso, mas eu tendo esta consciência, poxa, Deus já me amou, parece que as coisas se encaixam melhor. Deus sempre me ama, nem amou. E o princípio de fé em relação ao amor é isso. Deus me fez bom e digno de ser amado. Deus me fez bom e digno de ser amado. Essa é a dimensão de fé que permanece, que coloca-se diante de nós. E aí, se eu não estou convencido disso, a minha vida vai começar a ser um tormento. E por que o amor, ele entra no campo de uma escolha, de uma decisão? Ele tem diferença com o gostar? Ah, completamente. Gostar, eu gosto de uma laranja. Eu gosto de uma pera. Agora eu estou gostando dos caquis que nós temos lá, aquele caqui coração de boi, molinho assim, né? Eu gosto. Tá bonito. Agora, não tem sentido. O verbo, a palavra gostar, não cabe, na minha maneira de ver, absolutamente em relação a um relacionamento de amor. Pera aí, que o senhor está tocando num ponto muito importante. O gostar, na sua visão, na sua experiência, ele não se encaixa como um fundamento de um relacionamento, isso? Não. Por quê? Porque amar não é, muitas vezes, e grande parte das vezes, é alegria. Não é alegria. Eu tenho alegria de amar? Não, eu experimento a verdade do amor que me plenifica. Porque se o amor fosse gostar, Cristo gostou de ficar lá na cruz? Então, ele gritou: Pai, se é possível, afaste. Mas ele tinha que amar, ele tinha que doar-se. E aí, ele gritou, né? Mas faça a vontade. Então, aí veio a decisão, né? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, amar necessariamente é uma decisão. Da minha parte, ele só pode ser decisão. Agora, o amor depois tem a repercussão na medida que eu dou para outro no serviço e tal, na caminhada. Enquanto o senhor toma um pouquinho do cappuccino, eu vou te falar assim, na minha interpretação, vamos ver se está certo. O gostar, Frei, ele fica muito preso à emoção, ao sentimento. E como o amor é uma decisão, vai envolver a razão. Seria, então, primeiro passo gostar para depois amar? Ou eu posso amar sem gostar, Frei? Sem gostar. Sem gostar nenhuma. Porque o gostar, eu não diria que para mim o gostar está na faixa dos sentidos. Certo. Somente na faixa do sentido. Eu não gosto de ficar sentado. Às vezes eu gosto de ficar sentado. Eu gosto de viajar, outro não gosta de viajar. Eu não gosto de viajar, tem muita gente que diz. Sim. Então, por quê? Porque o gostar sempre está ligado ao sentido do prazer. Do prazer. Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O gostar, ele sempre está pautado no que é aprazível. Do que é gostoso. Do que é gostoso. O gostar, já falei, o que é gostoso. E isso é muito iluminador mesmo, Frei, nos relacionamentos, porque nós convivemos com pessoas que não gostamos. Eu gostamos. E Jesus diz: amai-vos uns aos outros. Certo. O gostar, o não gostar, ele me incomoda. Me incomoda. De repente eu estou numa reunião chata, que dura e não acaba, quem é que gosta? Então, quando você vai fazer um trabalho, uma reunião, um trabalho, eu preciso ir além do gostar. Porque se eu vou fazer só o que gosto, arrebenta tudo. E o amor é essa capacidade de se doar. Certo. Então, é sair
desse, vamos dizer, egocentrismo, sair daquilo que somente me é aprazível para atender também a necessidade do outro. Então aqui eu consigo colocar esse amar também nas situações que não são tão favoráveis a mim. Principalmente. Quando está tudo favorável, que exigência tem? Né? O amor se define claramente, o amor é exigente. O amor tudo faz, o amor tudo perdoa, o amor tudo decide na caminhada. Então, o amor, normalmente, ele quebra totalmente o verbo conseguir. Quando as pessoas veem, Frei, eu não consigo perdoar, eu digo, você ainda não decidiu. Quando eu decido pelo amor, porque eu rezo o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, realmente daí sim, né? Aí é o amor, aí é uma decisão. E aí, portanto, se eu não decidir perdoar, não consigo. Frei, mas eu tenho aqui dentro de mim uma mágoa, coisa, e não consigo perdoar. Eu fico quieto, olho para a pessoa e diz, ainda não decidi. Porque amar é uma decisão. Cada momento. Não é possível amar sem decidir. Sempre eu coloco a razão, a consciência, a reflexão, a autocrítica. Claro. Agora, é claro que às vezes você faz isso já pela realidade da sua pessoa humana. Ela já vem treinando, ela já tem facilidade, ela caminha. Para ela não é problema, é só difícil. Pode ser que quantos de nós, e isso é multidões, que nunca tiveram um problema de mágoa, nunca tiveram um perseguidor, nunca tiveram alguém que impôs uma escravidão para ele. Então, isso já é muito mais fácil ele tomar a decisão. Mas sempre vai precisar decidir. E a partir do princípio que Deus me fez bom e digno de ser amado. Então, quando eu tenho dentro de mim esse amor, eu tenho condição de partilhar o amor. Eu tenho condição de partilhar o amor. Senão, ele fica... Aí vira a vida um tormento. Amar seria dar sentido àquilo que eu faço, seria dar sentido a uma necessidade. Como que a gente poderia, vamos dizer assim, sintetizar? Eu diria amar, a decisão de amar é viver a minha missão, meu projeto de vida. Aquilo pelo qual Deus me criou. Porque Ele me criou nesse amor. Então, é o encontro dele com o amor, e daí eu vou buscar, e à medida que eu vou dando amor, mesmo sem esperar a resposta, ele vem. Mas é algo de uma maturidade muito grande, né, Frei? Se a gente for parar para pensar, olhando para São Francisco de Assis, né? Ele, por exemplo, com os leprosos. Quem é que vai gostar de ficar com pessoas que não cheiram bem, pessoas que estão com doença, que podem transmitir para você e tal? Se realmente não tivesse amor, aquilo seria impossível. Totalmente impossível. Como fazer essa caminhada de maturação, Frei? Deixar que o amor de Deus penetre. Abrir os olhos para quanto Deus me ama e quanto Ele pode amar. E colocar para a fé que tudo que eu faço é pelo aquele que é amor, total amor, todo o amor que é Jesus Cristo. Mas eu só consigo amar com o amor de Deus? Ah, sim. Sim, porque eu sou criatura de Deus. Um animal não ama, ele tem atração. Tanto que nós não temos os nossos sentidos, não temos instinto. Certo? O animal, quando o instinto volta, ele vai. Ele não tem, um leão quando está com fome, não tem por onde não matar. Ele não tem capacidade, porque ele não tem essa realidade. E nós temos. Ele não reflete, ele não tem a capacidade de colocar limites morais, limites éticos, ele não tem necessidade disso. Esses limites morais,
às vezes eu penso um pouquinho assim, é limite ou propostas melhores? Porque a gente tem a moralidade, a moral tem muita gente que tem como freio, certo? Toma um freio. Um cabresto. Quando você vive a moral como freio, é muito pequeno, certo? E aí, às vezes, essa moral como freio, ela chega a perturbar a pessoa. E ela leva ao escrúpulo. Ela leva ao escrúpulo. E então o escrúpulo tira a condição que ele tem de decidir. Isso é forte. E a gente percebe isso, né, continuamente. Isso tira a liberdade de amar. Tira a liberdade de amar. Tira a liberdade de amar. E o que mais que nós podemos falar para quem está nos ouvindo que tira essa liberdade de amar? Porque nós estamos dizendo, poxa, nós fomos criados por Deus, recebemos esse amor. A missão é só transmitir, né? Só, entre aspas também, né? Só transmitir esse amor. Mas muitas coisas tiram essa liberdade de amar. Tira. Claro, a oportunidade, a pressão dos outros, às vezes, o impedimento, a necessidade, às vezes, de renunciar a mim mesmo, certo? Voltar-me para mim, certo? Da caminhada, e é onde eu preciso fazer parada, e é o sentido depois do jejum como o meio de voltar-se para dentro de mim. Sou uma pessoa irascível. A raiva não é pecado. A raiva não é pecado. Porque todo sentimento não é pecado. Porque ele não depende de mim. E, portanto, é a inteligência, no poder do amor, que eu faço o pecado. Tanto é verdade que quando você precisa justificar a sua atitude, é porque você não fez o melhor. E o amor sempre faz o melhor. Quando eu preciso justificar as minhas ações, é um reflexo de que eu não dei o meu melhor. Não dei o meu melhor, tranquilo. Não dei o meu melhor. E aí eu percebo onde está o pecado. Porque o pecado, ele é sempre quebra de amor. E para quebrar o pecado e planificar todo o amor, nós vamos comemorar na Semana Santa. Não precisa mais nada. Sim. Certo? E hoje, ainda esse amor de um Deus, de uma pessoa, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que diz: eis-me aqui, manda-me, eu faço a vontade. Isto é, eu estou disposto a amar até as últimas consequências com aquilo que o homem foi feito para amar, mas que o pecado quebrou. E agora eu vou amar na plenitude que todo ser humano foi feito para amar, mas que o pecado quebrou. O pecado é esse rompimento com o amor de Deus. Sempre, sempre. Seja direto com Deus ou através do outro ser humano, né? Certo? Através da negação do serviço para o outro ser humano. Isso vai quebrar. Mas quebra sempre do amor. Mas se o amor é uma causa natural que está em nós, se foi depositado pelo amor de Deus, se o amor é uma causa que realmente nos conduz ao nosso progresso, à nossa evolução, à nossa maturação, por que é tão difícil amar? Porque é muito grande. Os mesquinhos não conseguem. E ele não depende de estudo, não depende de diplomas. Depende da experiência de Deus. Porque quando eu tenho fé e eu vejo Deus, que é o bem, o sumo bem, o eterno bem, o único bem, esta é a proposta também para mim, para aproximar-me dele só através do bem.
Por isso, quando eu me convenço que vale a pena ser bom, que vale a pena fazer o bem, eu estou construindo toda uma vida de amor. É isso. E esse amor, Frei, quando nós entramos na questão do relacionamento entre marido, mulher, com as famílias, né? É um trabalho que o senhor desenvolve com o encontro matrimonial mundial. Isso é muito concreto, muito concreto. Quando nós estamos numa sociedade que prega o divórcio, quando nós estamos numa sociedade que não prega uma união estável de modo a perdurar por toda a vida, não. É até enquanto eu estou bem, até enquanto as coisas estão indo bem. A hora que der o primeiro problema, eu vou, separo e me caso com outra pessoa. Será que aqui teve amor de verdade? Não. Porque não chegou a entender, né, o amor como doação, como serviço. E não o amor como prazer. Não o amor como prazer. O prazer que o amor dá é um prazer divino. Então, não é possível. Não é possível. Então, a decisão de amar na vida matrimonial é continuamente. Cada dia eu preciso. E é interessante. Às vezes a gente acha que, por que nós temos dificuldade de manifestar e de dizer aos outros que eu te amo? Todos os casais do encontro matrimonial que têm contato comigo, toda vez você diz, Frei, nós o amamos. E eu não comunico nada com eles senão dizendo, não esqueça, eu os amo. E é aquilo que na missa dominical eu digo, né? E que eu disse também aqui na TV, no fim do evento. Por que eu estou aí? Porque eu amo. E quando o amor não é verdadeiro, eu quero esconder. Porque daí ele é falso às vezes. Isso é uma grande verdade aqui que o Frei está nos colocando, de que ele sempre diz, né? Nós, não se esqueçam, nós os capuchinhos os amamos. Essa já é uma frase típica do Frei Daniel. Quem ouve isso já sabe que foi o Frei Daniel quem disse, mas como você está ouvindo e percebendo, é o que ele busca não só estudar, mas principalmente viver. E ele tem essa vivência com estes casais, com estes matrimônios, que são cristãos, que buscam viver a proposta de Cristo e, obviamente, enfrentando tantas e tantas tribulações. Frei, o senhor dizia, então, que o amor, ele não se resume ao prazer, não se resume à alegria, mas dentro do amor, ali está. Ele é. Ele é. Mas, então, qual que é o fundamento primeiro? Porque, assim, Frei, vamos falar a verdade. Nós só colocamos a nossa força, o nosso incentivo, o nosso investimento naquilo que vale a pena. O que é que está por detrás desta palavrinha que muitas vezes é tão ridicularizada, que é o amor? O que está ali como essência, como substância que diz ao meu coração, não é que você quer amar, você precisa amar. E deve amar, senão não sou filho de Deus. E vem toda essa dimensão. Quando Francisco descobriu toda a dimensão do amor, ele gritava, vamos amar, porque o amor não é amado. Amor com amor se complementa. Se os interesses não são de serviço de amor, não tem como fazer. E esse amor... E aí sempre o amor vai exigir necessariamente renúncia. Sempre o amor exige renúncia. Às vezes muito mais renúncia. Por causa do projeto que você tem.
certo? E eu tenho mais simples. Por exemplo, para mim, aquela frase que tinha ali não tem sentido, mas ela tem um significado. Uhum. Eu me recordo, né, se dizia assim, né, mas você é corintiano, mas com tanta coisa assim, mas Corinthians, você não presta, mas eu te amo. Qual é o marido que não tem que dizer para amanhã, para a mulher, cada manhã, poxa, tá difícil te suportar hoje, mas eu te amo. Meu Deus! Eu te olha amo. isso! Claro. E ela também para ele. Você jogou o sapato para lá, você me fez trabalhar o dia inteiro, você me deixou sozinho, mas eu te amo. Nossa, o senhor está rompendo com algumas barreiras aí muito interessantes, né? De ser verdadeiro e ao mesmo tempo mostrar o amor. Ah, sim, vou mostrar. O amor é bem claro, São Paulo, né? Leia o capítulo 15, né? De São Paulo aos Coríntios, né? Uhum. Ali está tudo que é um amor. O amor da é palavra paciente. de Deus. O amor ele se reveste pela palavra da caridade, né, Frei? Claro. Pela palavra da caridade. E hoje, com a sua vivência com esses casais, qual é o grande empecilho que eles têm para encontrar esse amor? Ou mesmo, vamos mudar a palavrinha? Cultivar o amor? Por causa, primeiro cultivar o amor, porque nada se pode cultivar se não for um cuidado. Sim. Se você não tem um fruto, se você não cultiva a planta. Uhum. Você não tem isso no casamento se você não cultiva isso. Então, o encontro matrimonial, por exemplo, ele dá, diz, olha, faça isso e você vai ver, e com força isso, você vai ver que você vai amar. Vai amar e vai caminhar. E você é capaz de vencer sempre. Certo? Então eu sou capaz, eu posso decidir ver a presença de Deus, veja isso, Francisco, em alguém que eu jamais naturalmente me aproximaria. Sim. Sim. Certo? Então essa vista, mesma coisa na vida de casado, mesma coisa em nós frades. Uhum. Certo? Nós frades. Por isso que o frade, o padre, né, não é um solteirão. Boa, boa. Não é um solteirão. Uhum. Certo? O amor sacerdotal não é nem maior, nem menor do que o amor matrimonial. Eu amo tanto quanto qualquer casado. Certo? Só que a minha maneira de amar é diferente. Só muda o modo. É o modo e a diferença. Uhum. Não, tem muita coisa igual. O afeto do povo, a compreensão do povo, o afeto dos casais na caminhada. Uhum. Então, se o sacerdote e o religioso não tiver consciência de que ele é partilha, que são os outros que o complementam, como é no casal, portanto, se ele não sentir na sua disponibilidade para aceitar o chamado de Deus e consagrar-se a esse Deus e experimentar o relacionamento como um casado, Uhum. com a sua igreja, com a sua comunidade, na caminhada. Uhum. Então eu te dou um exemplo assim da Sim, minha caminhada de vida. Fique à vontade. Certo. Hoje, né, há 2 anos atrás, eu jamais imaginava de assumir a coordenação do convento das Mercês, que sempre foi desafiador por causa da complexidade dele, mas a alegria, né? Agora, eu já fazia 20 anos que trabalhava só na pastoral, né? 20 anos que eu trabalhava na pastoral. Então, e gritando desde o começo, desde 78 que eu trabalho na intersacramentalidade do meu sacramento
com o sacramento matrimonial. Uhum. Agora, o sacramento do material é relacionamento. O sacramento meu tem que ser relacionamento. Com quem? Com a igreja. Mas nós não somos de uma ideia. Nós somos a pessoa. Uhum. É você e a igreja. E olha, tem católicos que não é fácil amá-los. Nós tem que dizer. Isso mesmo. Ah, mas os católicos não vivem, mas eu os amo. Ah, mas os católicos também são assassinos por aí afora. Mas eu os amo os assassinos. Porque Deus ama. E o amor de Deus, né, é igual. É igual para todos, é pleno para todos. Agora, a resposta é que muda. O amor que Deus tem por mim é o mesmo que ele tem com aquele beira-mar lá, aquele assassino. Ou com aquele, como é que é esse que está ali agora, dos bandidos ali do... Marcola? É, do Marcola. Uhum. Deus ama o Marcola como me ama. Mas e quando a gente coloca os atos cometidos? Ah, bom, mas esse é problema dele com Deus, não é meu. Entendi. Não é o porquê não cabe a mim julgar. Não cabe. Não julgueis para não ser julgado. E o amor nunca julga, de São Paulo lá. Ele aceita. E Frei, amar corresponde, vamos falar a verdade, é como uma aventura. Uma aventura. Pode colocar Podemos essa colocar figura como uma aventura ou como um desafiar-se. Mas muitas pessoas têm medo e não se abrem a isso. E eu acredito que várias dessas pessoas podem estar nos ouvindo agora, Frei. Sim. Como que a gente pode se abrir a essa aventura de amar, a esse relacionamento interpessoal? Sim, o problema está que no momento que se decide, veja, por exemplo, no casamento, no momento do namoro, se vai à decisão, né? Mas a decisão daquele tipo de amor que está enrolado tremendamente também com a atração. Uhum. E que talvez aquilo que é a paixão cega. Isso a psicologia diz. Ah, não é o amor que cega, a paixão que É a cega. paixão que cega. A paixão cega. Amor nunca cega, é a paixão. Aham. Né? E então, e aí ele constrói que o amor é gostoso porque daí ele gosta. Isso, voltamos à questão do gostar. Gostar é o bom. Uhum. Mas depois de anos que descobre que esse homem que ela até adorou e estava pronto para dar a vida, Uhum. essa mulher que ia fazer a dimensão, certo? Ele muda. Daí vem a cliquice, vem os desentendimentos, vem a dificuldade de escutar um ao outro. Uhum. Porque, na minha experiência, eu vou dizer, não vou dizer plenitude, né? Uhum. Mas 95%, se quiserem mais, as dificuldades de relacionamento do casal é não escutar. É problema na comunicação. Na comunicação, na escutar. E na partilha do que eu estou sentindo. Certo? Porque o sentido é verdade, o pensamento não é verdadeiro. Tanto que o sentimento não é pecado. Porque não depende de mim. Não depende de mim. Depende da circunstância, onde eu estou, como é que eu estou, tudo isso. Então, aí é o sentimento. Agora, o sentimento é o único que é verdadeiro. Uhum. Então, eu posso dizer para uma pessoa, não, fique tranquilo, eu te amo, eu te perdoo. E dentro do meu pensamento, o dia que eu te pegar, eu te arrebento. Aham, sim, sim, sim. Então, agora o autêntico está lá dentro. E se o casal partilha os sentimentos, meus sentimentos agora são de raiva de você. Aí vai o diálogo. Ele pode dizer, mas o que foi? Certo? Isso.
Porque na realidade a minha vida não tem a intenção de causar sentimento no outro, mas tem a intenção verdadeira e a decisão de amar, e não de causar raiva e tal. Porque eu é que sinto. Eu sou responsável pelos meus sentimentos. Não depende de mim tê-los. Mas quando eles entram, só eu sou responsável. Ninguém é responsável dos meus sentimentos. O difícil é quando você se depara com pessoas que não acolhem os teus sentimentos. Claro. E que tem até maldade de dizer, vou deixar esse cara com raiva. Sim, sim. Né? Tem até a maldade. Aí é odiar. O ódio. Mas isso em todos os aspectos. Vamos trazer na nossa fraternidade, Tudo. na vida da igreja, no ser trabalho, humano, no ser humano. Em toda parte. E o que No fazer, ser Frei, humano. quando a outra pessoa não acolhe o teu sentimento? Porque, querendo ou não, ela vai fazer uma barreira ou até te bloquear. É importante que ela saiba o meu sentimento. Se ela quiser. E eu trabalhe. Agora, o problema é que a questão é que o matrimônio vivido como sacramento, como plano de Deus, porque o matrimônio ele tem um aspecto, primeiro aspecto do matrimônio é o plano de Deus. Tá. Então tem o matrimônio no plano de Deus. É vontade de Deus o Não, matrimônio. no plano de Deus. Todo homem e a mulher Tá. criados são feitos para casar. Certo. São feitos para casar. Certo. Certo? Então esse é o plano de Deus. Plano natural. Plano natural. Tá. Mas é o plano natural, mas a partir de Deus. E tem o sacramento do matrimônio. Que ele é sinal visível. Mas até o matrimônio por si pode fazer também ser sinal visível. Quem não é cristão, quem não é batizado, quem não é católico, eles todos realizam o plano de Deus quando se juntam para formar família. Então todo homem e a mulher que se une um ao outro para ter família, aí está o plano de Deus. E para os católicos, se esse plano de união é para não ter filho, não existe sacramento. É nulo. É nulo. É nulo. Não acontece. É uma tapeação. Isso. É uma tapeação. Isso é verdade. É uma provocação. Até porque os frutos desse amor, né? Claro. Os filhos são os frutos desse amor. Esse amor. Como o fruto da árvore é fruto da vida dela. Sim, exato. Certo. Frei, mas ainda continuando nessa barreira, nesse bloqueio, para aqueles meninos e meninas que viram os seus pais brigando tantas vezes, que viram que parece que o casamento não dá certo, como ajudar esses nossos queridos irmãos e irmãs a, não sei, me vem muito a palavra bloqueio, a tirar esse bloqueio, a tirar esse trauma, para ela também se abrir à vida, se abrir a esse amor, a ser uma promotora do amor de Deus? Olha, eu vou afirmar uma coisa assim. Se não houver desequilíbrios psicológicos, Tá. fora disso, é sempre possível na decisão de amar. Se não houver algum desequilíbrio psicológico, é sempre possível amar. Ah, sim. Mas aí as experiências vão ser... Vão crescer, porque daí tem a escuta, tem a partilha, tem a caminhada. Certo? As partes do amor vão sendo inseridas nesta pessoa e aos poucos ela vai concretizando isso para se abrir. Daí ela precisa decidir. Eu só me abro se eu decido. Porque ninguém sabe o sentimento que eu tenho dentro de mim. É, sim. Ou eu me abro e decido e abro, ou fico lá. E aí o outro fica também sem me compreender. E sabe o que é muito interessante dessa tua fala aqui conosco? É entender que
Eu não sou criado para provocar o sentimento no outro. Não. Né? Eu não tenho essa missão. Se o outro não acolhe meu sentimento, o problema é dele. O que importa é que eu o fiz conhecer, agindo com transparência, com verdade. E sendo verdadeiros, é assim que eu amo. Sim, sim, por isso que eu escuto. Por isso que tenho ouvido. E o escutar é tremendamente. Estar disposto. O escutar, ele está ligado necessariamente ao acolher. Se eu te escuto, é porque eu já decidi acolher você com tudo aquilo que você vai me dizer. E por que o senhor dizia assim que no casamento, no matrimônio, é difícil ter essa comunicação, essa escuta? Claro. Tem alguns princípios que o senhor poderia levantar assim, dizer para nós, tem esse fato, claro que não tem uma resposta absoluta, né? Mas teriam alguns fatores que nós poderíamos ter um discernimento e quem sabe cuidar melhor dentro de casa para isso não atrapalhar, Frei? Treinamento. Esse que é o problema. Os casais passam 1 ano, passam 2, não buscam. E aí o que acontece? Não se comunicam direito, não partilham as dores, os sofrimentos, as alegrias. E aí o casamento fica virando aquela mesa onde ninguém está cuidando dela e dali a pouco ela é toda pó por cima. O casamento é a mesma questão. Vai esfriando. O amor de decisão. Aí, também eu quero ver a mim. Não, e vai perdendo a decisão de amar. E aí fica difícil. Se eu não buscar treinamento na caminhada, se eu não estiver decidido ao diálogo, a partilha desse campo, porque quando no casal a fé, certo? A fé, o carisma do encontro matrimonial é viver a fé a partir dos sentimentos. Viver a fé a partir dos sentimentos. Claro, a partir dos sentimentos. Certo. É trazer do subjetivo para algo objetivo. Isso, sem dúvida. Entre o casal. Esse é o carisma, dar condições de você viver a fé a partir dos sentimentos. E aí tem todo o treinamento. Para isso, eu preciso primeiro, passo, ver quais são os meus sentimentos. Aprender a identificar os meus sentimentos. Certo? No segundo passo, eu preciso saber dar uma resposta tranquila e forte e firme quem eu sou. Independente de você. Por isso que, quando a pessoa começa a convencer-se, eu sou eu, Deus é meu Pai e me ama, sou eu que decido o que me afeta, o que me faz reagir, não, mas o que me afeta, aí eu vou modificar completamente a minha vida. Sou eu quem decido o que me afeta. Que me afeta. Porque Deus me deu essa capacidade. E Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. E Ele me deu as qualidades dele. Parte. E aí é que está. E nós precisamos imitar um pouco Deus. Às vezes é difícil a gente ser isso, mas olha, Deus não é amoroso. Deus não é amoroso. O senhor está querendo me escandalizar? Que negócio é esse? Não. Como? Que Deus é amor. Qual? Ele é substantivo, não é adjetivo. Ele amoroso é uma qualidade. E o amor é um substantivo. Exige o verbo transitivo. Isto é, que produza a caminhada. Amar o quê? Quem? Deus não é amoroso. Não. Deus Deus não é misericordioso. Deus é misericórdia. E o Papa não disse isso?
Sentir-se perdão dos seus pecados é receber o abraço do Pai. As pessoas, às vezes, eu digo para elas, elas ficam... Quando nas confissões, às vezes eu falo, poxa vida, agora você sabe que por todos os seus pecados, tá? Então, você está disposto a aceitar a vingança de Deus? Aí eles ficam assim. Mas você sabe que Deus se vinga? Né? Sabe que Deus se vinga? Não, como é que é isso, Rei? Deus vai te dar o abraço. Deus tem 2 grandes braços. O abraço do Pai. O abraço da misericórdia e o abraço do perdão. São os 2 braços com os quais Deus me abraça na caminhada. E acredito que o Papa, quando falou, né, falava de atender uma confissão ou um contraste com Deus, é receber o abraço do Pai. Meu Deus, que coisa mais linda. Se a gente tiver essa ideia, quando vai comungar, em Cristo eu vou receber o abraço do Pai, aí nós entendíamos um pouco mais a Eucaristia. E por Cristo nada acontece. Por Cristo, só por Cristo, nós não podemos nem louvar o Pai. E a Eucaristia é o máximo dessa dimensão de amar o Pai em Cristo. Por isso que no fim da oração eucarística, nós rezamos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, o que vamos fazer? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, agora e para sempre. E quando eu honro o Filho, eu honro o Pai. Quando eu honro o Pai, eu amo o Filho. Quando eu honro o Espírito Santo, eu amo os outros. Porque os 3 são um. E esse é o grande mistério da fé cristã católica. Sim. É só a fé cristã que tem fé na Trindade. Sim. Nenhuma outra religião tem fé no Deus Trino e Uno. Trino e Uno. Frei, e voltando a essa questão do amor, que tantas vezes é ridicularizado. Eu falo isso porque está muito em voga nas músicas, nos filmes. Aquela questão assim, entre os jovens, né? Vamos fazer amor. E esse fazer amor é jogar tudo para a conotação sexual. E isso esvazia todo esse sentido que o Senhor nos apresenta hoje. Sim. Sobre o amor. Eu rezo muito, né? Eu rezo muito para as pessoas que confundem sexo com amor. Sexo é instinto. Sexo é instinto para poder procriar. Senão morreria tudo. Certo? Então, por isso a igreja diz, o relacionamento do sexo fora do casamento, ele não tem o projeto que tem de Deus, de procriar. E por isso que cada vez mais jovens, pessoas, estão voltando para dentro de si. E o egoísmo, o eu. Então, o que acontece? É a desgraça. Quando não se tem esse projeto, o que vai acontecer? E do que está acontecendo hoje? Hoje, quer se humanizar os animais. E animalizar os homens e mulheres. O ser humano está sendo animalizado. Mas o homem não pode ser animalizado, porque ele é diferente. E daí então por isso que é nulo quando alguém que devia fazer gerar seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, não quer saber de filhos. Não precisa ter, né, na caminhada. O tempo mudou. Isso eu estou completamente de acordo. Certo? E, inclusive, às vezes, quando eu faço palestra, né, falando um pouco de família,
eu digo, muito certo, não precisa, né? Mas eu sou grato, porque o pensamento daquele tempo é que me salvou. Eu sou gente, eu amo a vida. E se minha mãe quisesse só 12, só 11, eu não seria o 12. Eu sou o 12. E ela amou tanto que ainda pegou o 13. E esse 13, a minha cunhada, esposa dele, morreu essa semana. Sepultamos ontem, né? O caçula da família. O caçula, lá estavam os 9 filhos dela. O senhor traz essa dimensão que é muito profunda do amor, quando envolve toda a nossa existência, e não apenas uma particularidade, como a gente apresenta da relação sexual, né? E que, na verdade, quando o jovem ele busca isso, é porque nós estamos numa sociedade erotizada. E o Eros, eu acredito que é um primeiro passo para a gente encontrar o verdadeiro amor. Não seria mais ou menos isso? Sem dúvida. É o Eros. Isso é a partir de Deus tudo, né? Certo? Porque o amor, quando o amor é amado, mesmo na dificuldade, ele dá prazer. Isto é, ele dá sentido à vida. Certo? Ele dá sentido ao amor. Agora, e isso é o Eros. O amor, todo o amor sempre tem o Eros. Isto é, eu estou partilhando. Quando ele não tem o Eros, ele é egoísmo. O Eros, ele vai começando a me levar em contato ao outro. Sem dúvida. Para que disso saia uma filia, que é a afinidade, uma Sem amizade. dúvida, claro. E aí o ágape, que seria o terceiro estágio. Terceiro estágio. Um amor de oblação que se doa, que não se preocupa com recompensas. Certo. Por isso que Francisco dizia, né? Aliás, não é Francisco, a teologia franciscana, né? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Como é que eu quero perdoar se, né? Que os outros me perdoem se eu não perdoo? Como é que eu quero que os outros me amam e eu possa me sentir amado sem amar? Não, mas aqui já ficou evidente que Deus já decidiu me amar desde sempre para sempre. Para sempre. Então eu não tenho desculpa para não amar. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Certo. E aí a desgraça é que se ligou muito o amor com o prazer, com o sexo. O amor não se faz. O amor se cria, se busca, se partilha. Certo? Se partilha. Os instintos se faz, né? Se goza, se aproxima. Mas não tem doação. Não tem. Eu ouvi falar, Frei, não sei se é verdade, mas que hoje a grande causa, mas uma das grandes causas do divórcio é de que na adolescência e na juventude, o jovem, a jovem, experimenta tanto, que na hora que o casamento ali está se esfriando, como o senhor já bem disse, né? Ou, está sempre a mesma coisa, eu também quero continuar buscando um novo. Claro, faz sentido? Claro, faz sentido, sem dúvida nenhuma. É uma das causas. Que é o tal do ficar, né? Fica aqui, fica ali e tal, num dia... E até, tipo, com menino, menino, de tudo. No fundo, estão buscando um sentido de vida, porque, né? Um sentido do amor. Porque a dimensão de hoje é o corporal. Certo? E aí esquece todo o espiritual. E aí, na caminhada, se vai deixando isso. E só o corporal não sustenta. Só o corpo não sustenta. Porque ele vai acabar. E aí, então, se não tiver uma fé de dimensão de ressurreição, é uma vida tremenda. Não se encontra sentido da vida. E o intimismo, ele também nos fecha para cumprir a missão que Deus nos deixou. Sim, claro. Que a primeira é amar, né? Como já foi até bem dito por Jesus.
Mas dentro também do nosso coração, o Senhor depositou dons, talentos, para nós nos abrirmos a vida e contribuirmos para que esta vida seja em abundância, né? Em abundância. Mas quando a gente está nesse intimismo, nesse egoísmo, não dá. Não vai. E aí não tem. O egoísta, dois egoístas não conseguem se amar. Uhum. Aquele negócio dos dois... Se eu não dou e eu só busco, tchau. Sim. Frei, e para ajudar o nosso querido irmão, nossa querida irmã que está ali, agraciado com o sacramento do matrimônio, queira conhecer o encontro matrimonial mundial, como é que faz, Frei? Olha, eu quero dizer primeiro, não é só o encontro matrimonial. Uhum. Eu sou confiante porque trabalhei já faz 43 anos que eu faço parte do encontro matrimonial. Certo. Então não é ele exclusivo. Então o que fazer se não buscar? E a igreja tem uma montoeira de meio. Uhum. O encontro matrimonial é porque ele tem uma teologia também própria, como os outros têm. Uhum. E aí tem o encontro de casais com Cristo, tem a lareira, tem um montão de movimentos que buscam. Tem a pastoral familiar que organiza, né, encontros e tal. Você não busca, né? Caminhada, leva ferro. Busca. Isso não se colocou na consciência de que casou pronto, certo? E daí dificulta o cultivo. O cultivo. Treinamento, e depois, já disse. Né, qualquer um dos movimentos que a igreja tem, né, seja lareira, seja encontro de casais com Cristo, seja encontro matrimonial, certo? Ela apresenta uma possibilidade de treinamento, apresenta uma possibilidade, uma proximidade entre as pessoas. Uhum. Então, a caminhada. O encontro matrimonial, ele está em 30 dioceses do Brasil, certo. Dentro de 300 certo. E pouco, 10% que está aí dentro da caminhada. Mas então que esse irmão e essa irmã que está nos ouvindo queira, vamos dizer assim, ajustar a sua vida, quem sabe ali dar uma revigorada, então procure a sua paróquia. Procure a sua paróquia para ver. E veja o que tem. E se não tiver o trabalho familiar lá na paróquia, diga, padre, pároco, olha, todos os documentos da igreja falam, orientam, digam. Olha aí, ó. Cobra então, hein? Ó, o Frei está falando. Cobra. Onde está o trabalho com as famílias? Né? Onde está o trabalho com a família? É verdade. Infelizmente, certo? ainda muitas paróquias não desempenham. Os documentos da igreja, o Papa cita, né? Sempre a família. Sempre a família. Não, que agora o Amoris Laetitia, Amoris Laetitia é uma... Tem um capítulo, né? Só sobre isso. Né? Então, se vai dentro dessa dimensão de busca. Muito bem, Frei. Então, para nós irmos concluindo, eu peço para o senhor deixar uma mensagem ali bem concreta para esse irmão, para essa irmã que nos acompanhou nesse nosso episódio. Por que vale a pena amar? Por que eu preciso, o senhor usou essa palavra, eu preciso amar. Encoraje essa pessoa, Frei, vamos lá. Bom, eu diria, olha, repetindo um pouco, né, da decisão de amar, decida amar, acredite no seu potencial. Agora, o ponto básico é Deus é meu Pai e me ama, portanto, eu sou capaz de amar. E outra, terminar tudo. Nunca deixe um sentimento crescer dentro de você de desvalorização. Coloque na cabeça, escreva bem na sua testa: Deus não faz lixo. Deus não faz lixo. Deus faz gente, seus filhos, criaturas. Se você está convencido disso, você supera qualquer desvalorização que te façam.
Essa é a mensagem. Acredite. Deus te ama, e se ninguém ama faz lixo. Quem ama não faz lixo. Até nas pequenas coisas. Sim, sim. Então, fique isso, né? Essas duas frases, né? E sou eu que determino o que me influencia. Diria 3 frases. Uhum. Eu sou eu, Deus é meu Pai e me ama. Sou valorizado porque Deus não faz lixo. Eu posso determinar o que me influencia. Meu Deus, que conversa maravilhosa, Frei Daniel. Muito obrigado mais uma vez pelo senhor ter aceito o nosso convite. Amém. Desejo que o senhor continue firme e forte na sua vocação, sendo um testemunho para nós também, Freis Capuchinhos, e quem sabe em breve o senhor volta aqui no nosso Cappuccino Cast. Querido irmão, querida irmã, este foi o nosso episódio. Eu Decido Amar, o qual nós tivemos a grata satisfação de receber Frei Daniel Enzen, que há mais de 40 anos trabalha com o Encontro Matrimonial Mundial e pôde então, neste pequeno bate-papo, nos dizer algumas orientações, nos aclarar muitas questões sobre o amor. Gostou? Espero que sim. Espero você então também aqui no nosso próximo episódio. Próximo episódio com certeza com mais um tema de grande valia para o nosso crescimento humano, espiritual e franciscano. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Fique com Ele. E fique também com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem.